Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nós iremos então começar o estudo da lição de escola sabatina, a terceira lição. E essa lição, irmãos, para mim, cada vez que eu estudo, eu me sinto mais empolgado, mais animado. Ela me traz assuntos que eu estudei no passado e me ajuda a dar uma aperfeiçoada naquilo que precisa melhorar. E especificamente, irmãos, esse texto de Gênesis 2, verso 7, eu me lembro que uma certa vez eu assistia a um programa, há muito tempo atrás, eu nem sei se esse programa ainda existe, chamado Bronca Pesada. Era um canal, um jornalista que passava só programas ou só assuntos referentes à morte, a assassinato, a ladrões, a tráfico, sabe? E ele tinha uma expressão que ele dizia, quando ele fazia propaganda de um sabão, e essa propaganda ele dizia assim: esse sabão ele lava até a alma cebosa. Desculpe a expressão, mas é a expressão que o autor do jornal, telejornal, ele usava. Se esse sabão lava até a alma cebosa, e o jornal que ele passava, ele sempre falava muito sobre os ladrões, sobre os roubos, sabe, sobre a criminalidade. Aí ele endossava que esse sabão lavava a alma cebosa. Só que a expressão que ele dizia cebosa era uma pessoa ruim e a alma é uma pessoa. Então, até nessa frase, eu confesso a vocês que eu entendo que nunca a alma poderia ser um ser imaterial, ou um espírito, ou algo. Irmãos, alma e espírito são diferentes, são distintos entre si. Não podemos comparar alma e espírito como se fosse a mesma coisa. E esse texto de Gênesis aqui nos deixa muito claro em relação a essa questão, essa distinção. O texto diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Me permita ler esse texto na versão da Bíblia de Jerusalém, diz assim: então o Senhor modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Considere, ele se tornou um ser vivente, ele não tem uma alma vivente. O ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. A semelhança, irmãos, de uma cadeira. A cadeira não tem cadeira. A cadeira é uma cadeira composta de pregos e madeira. Isso que eu falo se for uma cadeira de madeira, né? Embora hoje nós temos cadeira até de pedra. Porém, nesse aspecto, de forma especial, ela é composta, tá? Então, assim, o verde, ele não tem verde. Ele é verde porque é composto de azul e amarelo. Então, há uma junção. O ser humano, irmãos, quando Deus criou, era a mesma coisa. Deus pegou o homem do pó, modelou, e o termo ali, quando fala formou, é o sentido de um oleiro, de alguém que está modelando um ser para fazer algo. E a expressão, quando era escrita que Deus modelou, ele modelou e insuflou no seu nariz. E ele passou a ser uma alma vivente, ou seja, ele passou agora a ser um ser vivo. E a expressão alma quer dizer vida, embora tenha vários aspectos na Bíblia, vários significados, e a gente vai estudar isso na semana. Esse aqui, de forma especial, quando o homem passou a ser, ele passou a ser o que ele não era. Ele era só um boneco de barro. O fôlego de vida que Deus concedeu, que lhe é dado, é o mesmo que é aplicado no livro de Eclesiastes. E quando a gente abre a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o verso 6 e 7, quando Salomão está descrevendo aí que os seres humanos são efêmeros, as coisas são passageiras, e ele inicia pedindo para com que nós nos lembrássemos dele nos dias de nossa mocidade. Ele chega a dizer no verso 7, e o pó volte à terra como era, e o sopro, e ali a tradução é espírito, volte a Deus que o concedeu. A expressão que é dada lá, irmãos, como espírito, não deve ser entendida como algo diferente da expressão de Gênesis 2,7. É a mesma coisa. A única diferença é que em Gênesis 2,7 há uma junção, e não Eclesiastes 12, verso 7, ali há uma separação. Separação da composição que foi feita na criação, e agora uma separação quando morre. O fôlego de vida volta para Deus, e o pó da terra volta a ser o que era, a poeira, aquilo que era passageiro, aquilo que na verdade é insignificante, que era o pó. Só se torna algo vital quando Deus o forma, quando Deus sopra. Por isso que na volta de Cristo, ele devolverá a vida de todos os seres humanos. Todo ser vivo que morreu na face da terra receberá de volta o fôlego de vida. Claro que entre distinções entre pessoas e pessoas, né?
Existe um grupo que vai ressurgir, que está em Apocalipse 1, verso 7. Ali ele fala assim, até aqueles que traspassaram, esses são os responsáveis da morte de Cristo, ressuscitarão. Ele chega também a descrever que todos os que ouvem a sua voz sairão, João capítulo 5, verso 28 e 29. Aí fala de um outro grupo, que vai ser o grupo que será ressuscitado após o milênio. Então nós temos aqui a convicção de que todo ser vivo, os seres humanos, receberão de volta a sua vida. Uns para serem condenados, outros para serem absolvidos e salvos, pelo fato de terem pedido perdão. E aquele grupo que em especial Jesus fala que vocês verão o Filho do Homem vir. Esse será um grupo que será ressuscitado antecipadamente antes da ressurreição geral, da ressurreição total dos salvos, porque as dos outros só após os 1000 anos. Eu estou dando essa distinção, irmãos, para que a gente possa entender que Cristo vai devolver a vida de todos eles, só que em épocas diferentes. Porém, esse fôlego de vida que Deus retém quando as pessoas morrem, não deve ser tratado como um ser imaterial. Não existia o espírito de Adão antes de Adão surgir, ou algo que estivesse vagueando e Deus pegou agora e colocou nos seres humanos. Não. O fôlego de vida é o ser vital, que de Deus parte, como Deus é vida, ele dá a vida. Mas ele então colocou como composição o pó da terra, que foi ali modelado. E é interessante que essa tradução, e as traduções católicas, falam assim, Deus modelou, Deus ornamentou, ou seja, ornou, formou, né? A expressão formar, modelar, é uma demonstração de oleiro, de arquiteto, alguém que constrói algo. Por mais que ele tenha construído, permaneceu lá como pó. Mas quando ele sopra, aí ele passa a ser e não passa a ter. Aqui na lição tem algo que é interessante, que nos fala a seguinte expressão. Ó. Muitas pessoas tentam harmonizar as palavras de Satanás, com o que ele disse, que vocês não morreriam, com o que Deus falou, vocês irão morrer. E aqui entra essa expressão, uma que está no livro de Ezequiel, né, quando ele fala assim, a alma que pecar certamente morrerá. E a alma é pessoa. A gente vai estudar, irmãos, mais adiante, nessa semana, algo sobre isso. E eu vou citar para vocês vários textos onde alma é tratado como pessoa, em situações ali diferentes. Em suma, nós aqui entendemos a natureza do ser humano, como Deus o fez, como de fato ele é desfeito, e o que é alma, o que é espírito e o que é corpo. Nós então entendemos um pouco sobre isso aqui hoje, nessa parte introdutória. Porém, na semana, iremos desenvolver mais desse assunto e com certeza iremos aprender muito mais. Deus abençoe você, um ótimo restante de sábado na presença de Deus e que Deus conceda a vocês uma boa semana. Me pedem sempre para falar isso, eu vou falar agora antes que eu me esqueça de fazer a oração final. Se você, irmãos, é inscrito nesse canal, por favor, quando assistir esse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, né, o seu gostei, compartilhe esse vídeo e, se possível, faça algum comentário referente ao que foi estudado, se caso vocês se sentirem à vontade, porém fique à vontade em relação a essa questão. Eu só peço a vocês que dê o seu like. Às vezes a gente vê uma visualização grande e uma quantidade de curtida bem pouco, né? Isso, de certa forma, ajudaria muito se vocês assim o fizessem, tá? Quando vocês assistirem o vídeo, se puderem, já dê o seu joinha, que eu vou ficar muito feliz e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para outras pessoas também. Deus abençoe vocês e vamos agora fazer a oração ao nosso Pai Celestial. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que através dela nós possamos entender sobre a formação e a natureza do ser humano. Que o Senhor, Pai, desenvolva em nós cada vez mais o conhecimento que está contido nela e que através do Teu Espírito possamos aprender o que assim diz o Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, nos dá uma boa semana e obrigado pela oportunidade de estudar com os Teus filhos mais uma vez a lição de escola sabatina. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Mantenha você sempre firme em sua palavra, que fortaleça a fé até a sua volta. Até o nosso próximo estudo. Até logo.